Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. O sol brilhava sobre uma multidão alegre que esperava nas calçadas para ver o presidente mais jovem da história americana passar em seu carro conversível. Na manhã daquele dia, Kennedy tomou café no Hotel Texas, em Fort Worth, ao lado de Jacqueline. Discursou brevemente num estacionamento para trabalhadores que o esperavam na chuva fina. Estava de bom humor. Havia tensão política no Texas. Uma disputa entre facções do Partido Democrata que Kennedy pretendia resolver com sua presença. Mas naquela manhã, ele parecia confiante. O voo até Dallas foi curto, o céu havia aberto e a decisão foi tomada. O teto do carro presidencial seria removido. O povo queria ver seu presidente. E o presidente queria ser visto. Ninguém ali sabia que aqueles seriam os últimos minutos de uma era. Ninguém sabia que, em poucos segundos, o mundo iria mudar para sempre. E que as perguntas nascidas naquele dia ainda ecoariam décadas depois, sem respostas definitivas. Feche os olhos por um momento e imagine. Imagine uma América cheia de promessas. Um país que acabava de enviar sua juventude para o espaço, que sonhava em pisar na Lua, que olhava para o futuro com uma confiança quase ingênua. No centro de tudo isso, um homem. John Fitzgerald Kennedy tinha 46 anos. Era carismático, eloquente e representava uma nova geração de líderes. Ao seu lado no carro, sua esposa Jacqueline usava um tailleur rosa que se tornaria um dos símbolos mais trágicos do século XX. À frente, o governador do Texas, John Connally, e sua esposa Nellie. O cortejo presidencial seguia lentamente pela Dealey Plaza, uma praça aberta cercada por edifícios de tijolo e um viaduto ao fundo. As pessoas acenavam, as câmeras registravam. A vida seguia seu curso normal, até que não seguia mais. Às 12 horas e 30 minutos, um estampido cortou o ar. Depois outro, e outro. O presidente levou as mãos ao pescoço. Jacqueline se virou para ele. Por uma fração de segundo, o tempo pareceu congelar. Então veio o disparo fatal. A cabeça de Kennedy foi atingida com uma violência que chocou até os agentes do serviço secreto, treinados para o pior dos cenários. Jacqueline subiu na traseira do carro num gesto desesperado. O motorista acelerou. O caos tomou conta da praça. Gritos, choro, pessoas se jogando no chão, policiais correndo sem saber para onde. Em questão de segundos, a esperança de uma nação inteira se esvaiu junto com a vida de seu líder. Kennedy foi levado às pressas para o Parkland Memorial Hospital. A sirene do carro cortava o ar de Dallas como um grito. Agentes do serviço secreto corriam pelos corredores do hospital, empurrando qualquer pessoa que estivesse no caminho. Os médicos da sala de emergência fizeram o que puderam. Tentaram o impossível: massagem cardíaca, tubos, sangue. Mas o ferimento era devastador. Às 13 horas, o 35º presidente dos Estados Unidos foi oficialmente declarado morto. A notícia se espalhou pelo mundo como uma onda de choque. Walter Cronkite, o âncora mais respeitado da televisão americana, mal conseguiu conter as lágrimas ao anunciar a morte ao vivo. Pessoas pararam nas ruas de Nova York, de Londres, de Paris, de Tóquio. Crianças foram mandadas para a casa das escolas sem entender por quê. Homens adultos choravam abertamente em calçadas. Televisões em todos os continentes interromperam a programação. Sinos de igrejas tocaram em cidades que a maioria dos americanos jamais ouvira falar. O mundo inteiro sentiu, naquele instante, que algo precioso havia sido arrancado. E a pergunta era a mesma em todos os idiomas: como isso pôde acontecer? E logo depois veio outra pergunta, ainda mais perturbadora: quem fez isso e por quê? A autópsia de Kennedy tornou-se, ela própria, objeto de controvérsia. O corpo foi removido do hospital em Dallas, sob protestos das autoridades locais, que tinham jurisdição legal sobre o caso. Agentes do serviço secreto praticamente arrancaram o caixão do hospital e o levaram para o avião presidencial. A autópsia foi realizada no Hospital Naval de Bethesda, em Maryland, por médicos militares que, segundo críticos, não tinham experiência suficiente em casos de homicídio por arma de fogo. Fotografias e radiografias da autópsia desapareceram ou foram classificadas como sigilosas. Quando finalmente vieram a público, anos depois, alguns médicos que participaram do procedimento afirmaram que as imagens não correspondiam ao que haviam visto na mesa de operação. Mais sombra, mais perguntas. A resposta oficial surgiu rapidamente. Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval de 24 anos, foi preso naquela mesma tarde dentro de um cinema, após supostamente ter matado também um policial chamado J.D. Tippit. As autoridades afirmaram que Oswald havia disparado 3 tiros de uma janela do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas, um edifício que ficava ao longo do trajeto do cortejo presidencial. Ele teria usado um rifle italiano Mannlicher Carcano, equipado com uma mira telescópica. A arma foi encontrada no mesmo andar de onde os tiros teriam partido. Caso encerrado, longe disso, porque
antes mesmo que Oswald pudesse ser julgado, antes que pudesse contar sua versão dos fatos diante de um tribunal. Algo inacreditável aconteceu. 2 dias após o assassinato, enquanto Oswald era transferido entre cadeias sob forte escolta policial e diante de dezenas de câmeras de televisão, um homem se aproximou dele no estacionamento da delegacia e disparou a queima-roupa. Oswald caiu. O atirador era Jack Ruby, um dono de casa noturna de Dallas com conexões obscuras. Oswald morreu horas depois, levando consigo qualquer confissão ou explicação que pudesse ter oferecido. Um suspeito morto antes do julgamento. Um assassino do assassino com ligações misteriosas. A história já não fazia sentido para milhões de pessoas. O presidente Lyndon Johnson, que havia assumido o cargo ainda dentro do avião presidencial naquela mesma tarde, criou uma comissão especial para investigar o caso, liderada pelo presidente da Suprema Corte, Earl Warren. A comissão trabalhou durante meses, ouviu centenas de testemunhas e analisou milhares de documentos. Em setembro de 1964, o relatório Warren foi publicado. Sua conclusão principal era categórica: Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Não houve conspiração. Os 3 disparos vieram da mesma janela, do mesmo rifle, feitos pelo mesmo homem. Mas o relatório, ao invés de encerrar o debate, abriu uma caixa de perguntas que jamais foi fechada. Uma das questões mais controversas ficou conhecida como a teoria da bala mágica. Segundo a comissão, um único projétil teria atravessado o pescoço de Kennedy, saído pelo outro lado, entrado nas costas do governador Connally, perfurado seu pulmão, fraturado seu punho e se alojado em sua coxa. Tudo isso causado por uma única bala. Críticos apontaram que essa trajetória desafiava a física e o bom senso. Defensores argumentaram que a posição dos ocupantes no carro, quando analisada com precisão, tornava o percurso possível. Esse debate nunca teve um vencedor definitivo. Havia também a questão das testemunhas. Diversas pessoas presentes na Dealey Plaza naquele dia relataram ter ouvido tiros vindos de uma direção diferente da janela de Oswald. Muitas apontaram para uma pequena elevação coberta de grama à frente e à direita do carro presidencial, um local que ficou conhecido como a Colina Gramada. Algumas testemunhas disseram ter visto fumaça ali. Outras afirmaram ter visto figuras suspeitas se movendo atrás de uma cerca de madeira no topo da elevação. Se houve um atirador ali, então Oswald não estava sozinho. E se não estava sozinho, havia uma conspiração, mas as evidências físicas desse segundo atirador nunca foram encontradas de forma conclusiva. Nenhuma arma, nenhum projétil, nenhuma prova material direta. Apenas relatos de testemunhas que, sob o choque e o caos daquele momento, podem ou não ter percebido corretamente de onde vinha o som. E havia a filmagem. Abraham Zapruder, um fabricante de roupas que estava na praça com uma câmera de 8mm, registrou o assassinato em um filme caseiro que se tornaria a evidência visual mais analisada da história moderna. Zapruder estava a poucos metros do carro quando tudo aconteceu. Suas mãos tremiam, mas a câmera não parou. 26 segundos, 486 quadros. Cada um deles foi estudado, ampliado, digitalizado e debatido por décadas. O quadro 313 se tornou o mais famoso e o mais terrível. É o momento exato do impacto fatal. A cabeça de Kennedy sendo lançada para trás e para a esquerda. Para muitos, isso sugeria que o tiro veio de frente, da direção da Colina Gramada, e não de trás, onde ficava o prédio de Oswald. Para outros, especialistas em balística e física, o movimento poderia ser explicado por reações neuromusculares e pela transferência de energia do projétil. Mais uma vez, nenhum consenso. Lee Harvey Oswald, por sua vez, era uma figura que parecia saída de um romance de espionagem. Ele havia se mudado para a União Soviética no auge da Guerra Fria, vivido lá por quase 3 anos, casado com uma mulher russa, e depois retornado aos Estados Unidos sem nenhuma consequência aparente. Como um ex-militar americano que desertou para a União Soviética conseguiu voltar tão facilmente? Quem facilitou seu retorno? Ele teve contatos com agências de inteligência? Essas perguntas nunca receberam respostas satisfatórias. Meses antes do assassinato, Oswald viajou para a cidade do México, onde visitou a embaixada cubana e o consulado soviético. O que ele fez lá? Com quem falou? A CIA monitorava esses locais de perto, mas as informações sobre a visita de Oswald foram durante anos incompletas, confusas e, segundo alguns pesquisadores, deliberadamente ocultadas. E depois havia Jack Ruby, o homem que matou Oswald diante das câmeras de todo o país. Ruby afirmou que agiu por impulso, movido pela dor de ver seu presidente assassinado e pelo desejo de poupar Jacqueline Kennedy do trauma de um julgamento. Mas investigadores descobriram que Ruby tinha ligações com figuras do crime organizado. Ele conhecia policiais de Dallas pessoalmente. Como conseguiu entrar na delegacia armado em um momento de segurança máxima? Foi
Foi coincidência ou planejamento? Ruby foi condenado à morte, mas a sentença foi anulada em apelação. Ele morreu de câncer na prisão em janeiro de 1967, antes de um novo julgamento. Outra voz silenciada antes de falar. E Ruby não foi o único a morrer em circunstâncias que alimentaram suspeitas. Ao longo dos anos seguintes ao assassinato, diversas testemunhas, jornalistas e pessoas conectadas ao caso morreram de formas que muitos consideraram estranhas. Acidentes de carro, suicídios questionáveis, ataques cardíacos súbitos em pessoas jovens e saudáveis. Investigadores independentes compilaram listas com dezenas de nomes. Embora estatísticos tenham argumentado que, em um universo tão grande de pessoas envolvidas, algumas mortes precoces eram estatisticamente previsíveis, a coincidência perturbou muita gente. Cada morte prematura parecia apagar uma vela que poderia ter iluminado algum canto escuro da verdade. Ao longo das décadas seguintes, as teorias se multiplicaram como ramificações de uma árvore que nunca para de crescer. Cada teoria tinha sua lógica interna, seus defensores apaixonados e suas evidências circunstanciais. A máfia teria ordenado o assassinato porque o irmão de Kennedy, Robert, então procurador-geral, estava conduzindo uma guerra implacável contra o crime organizado. Figuras como Carlos Marcello, chefe da máfia em Nova Orleans, e Santos, traficante de Tampa, teriam jurado vingança contra os Kennedy. A ironia cruel era que, segundo alguns historiadores, a própria máfia havia ajudado a eleger Kennedy por meio de seu pai, Joseph Kennedy, que teria feito acordos com líderes do crime, organizado para garantir votos em estados decisivos. A CIA teria participado porque Kennedy supostamente planejava reduzir o poder da agência após o desastre da Baía dos Portos, a fracassada invasão de Cuba, em 1961. Kennedy ficou furioso com a agência após o fiasco e teria dito, segundo relatos, que queria despedaçar a CIA em 1000 pedaços e espalhá-los ao vento. Ele demitiu Allen Dulles, o diretor da agência, e em uma reviravolta que muitos consideram sinistra, o mesmo Allen Dulles foi nomeado membro da comissão Warren, encarregado de investigar o assassinato do homem que o demitiu. O complexo industrial militar teria motivação porque Kennedy sinalizava uma possível retirada do Vietnã, o que ameaçava contratos bilionários. Exilados cubanos teriam agido por vingança, culpando Kennedy por abandoná-los durante a invasão fracassada. Até o próprio vice-presidente Lyndon Johnson foi apontado por algumas teorias, embora sem evidências substanciais. Em 1976, o Comitê Seleto da Câmara sobre Assassinatos reabriu a investigação. Após 2 anos de trabalho, o comitê chegou a uma conclusão surpreendente. Kennedy provavelmente foi assassinado como resultado de uma conspiração. Essa conclusão se baseava em grande parte na análise acústica de uma gravação de rádio da polícia de Dallas, que sugeriu a existência de 4 disparos, sendo um deles vindo da Colina Gramada. No entanto, estudos posteriores questionaram a validade dessa análise acústica, e a questão permaneceu sem resolução. Documentos classificados foram sendo liberados ao longo dos anos, em lotes, cada vez alimentando novas especulações. Em 2017, milhares de arquivos foram tornados públicos, mas alguns ainda permaneceram sob sigilo por razões de segurança nacional. O que poderia haver nesses documentos que justificasse o segredo mais de meio século depois? Para os que acreditam em uma conspiração, essa retenção de informações é a prova definitiva de que algo está sendo escondido. Para os que aceitam a versão oficial, é apenas burocracia governamental e proteção de métodos de inteligência. O que sabemos com certeza é pouco diante do que gostaríamos de saber. Sabemos que Kennedy foi morto por disparos de arma de fogo na Dealey Plaza. Sabemos que Oswald estava no prédio naquele dia e que o rifle encontrado era dele. Sabemos que Ruby matou Oswald e que morreu antes de poder ser julgado novamente. Sabemos que investigações oficiais chegaram a conclusões contraditórias. E sabemos que milhões de pessoas em todo o mundo nunca aceitaram que a história completa tenha sido contada. Há algo profundamente perturbador no assassinato de Kennedy que vai além dos fatos. É a sensação de que a verdade estava logo ali, ao alcance das mãos, e foi deliberadamente afastada. É a desconfiança de que as instituições que deveriam proteger o povo podem ter participado da destruição de seu líder. É o medo de que, em algum lugar, alguém sabe exatamente o que aconteceu
e escolheu o silêncio. Dallas nunca mais foi a mesma depois daquele dia. A Dealey Plaza se tornou um lugar de peregrinação. Turistas param no mesmo ponto onde o carro presidencial passava. Olham para cima, para a janela do 6º andar. Olham para a colina gramada. Tentam reconstruir mentalmente aqueles 6 segundos que mudaram a história. E ao final dessa reconstrução, quase todos se fazem a mesma pergunta que ecoou pela primeira vez naquela sexta-feira ensolarada de novembro. O que realmente aconteceu? Jacqueline Kennedy nunca tirou o tailleur rosa manchado de sangue naquele dia. Quando lhe sugeriram que trocasse de roupa antes da cerimônia de posse de Lyndon Johnson no avião, ela recusou. Disse apenas: "Quero que vejam o que fizeram com ele." Aquelas palavras carregavam mais do que dor. Carregavam uma acusação. Um dedo apontado não para um homem, mas para algo maior. Algo que ela talvez soubesse que jamais seria completamente revelado. Mais de 6 décadas se passaram. Testemunhas morreram. Documentos foram destruídos, perdidos ou permanecem trancados. Cada nova geração redescobre o caso e mergulha no mesmo labirinto de pistas, contradições e silêncio. Livros continuam sendo escritos, documentários continuam sendo produzidos e a verdade continua sendo buscada, porque há feridas que o tempo não cura. Há perguntas que o silêncio não responde e há mortes que mudam não apenas o destino de uma nação, mas a maneira como essa nação olha para si mesma. Antes de Dallas, a maioria dos americanos confiava em seu governo. Depois de Dallas, essa confiança começou a se desfazer como um tecido velho exposto à chuva. O assassinato de Kennedy foi o primeiro de uma série de traumas que marcariam os Estados Unidos nas décadas seguintes. A Guerra do Vietnã, o assassinato de Martin Luther King, o assassinato de Robert Kennedy, irmão de John, apenas 5 anos depois, Watergate. Cada um desses eventos aprofundou a desconfiança do povo em relação às instituições que juravam protegê-lo. E no fundo de tudo, como uma semente da qual tudo cresceu, estava aquele dia em Dallas. Há quem diga que a América perdeu sua inocência naquela sexta-feira de novembro. Talvez seja verdade, talvez a inocência já estivesse em risco antes. Mas o que é inegável é que algo se quebrou naquele dia. Algo que nunca foi consertado. E que talvez nunca possa ser. John Fitzgerald Kennedy foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, numa encosta suave que olha para a cidade de Washington. O funeral foi assistido por representantes de mais de 90 nações. O pequeno John Jr., com apenas 3 anos, fez uma saudação militar ao caixão de seu pai. Aquela imagem partiu o coração do mundo. Uma chama eterna foi acesa sobre o túmulo, e ela queima até hoje, dia e noite, sob a chuva e sob o sol, sem jamais se apagar. Talvez ela esteja ali para nos lembrar de algo. Não apenas de um presidente, não apenas de uma tragédia, mas de uma verdade que ainda arde, esperando para ser encontrada em algum lugar entre os ecos daqueles tiros e o silêncio que veio depois.